Eu quero começar fazendo uma pergunta, né, para você, que foi a pergunta que eu fiz para mim esses dias. Quem quer ser uma pessoa melhor para o Senhor Jesus? Quem quer ser uma pessoa melhor para o Senhor? A pergunta é muito bonita, né? Muito boa. E a resposta, claro, né? Todo mundo vai dizer que sim, é óbvio, né? Ninguém vai dizer o contrário, pelo menos os irmãos que estão aqui, aqueles que estão na caminhada com o Senhor, vão responder a mesma coisa, né? Que sim. Mas a questão, o problema não é a pergunta e nem a resposta. É a consequência dessa resposta. E esse é um problemão para a gente, né? Porque quando você diz que você quer ser uma pessoa melhor para o Senhor, sabe o que Deus faz quando alguém fala isso para Ele? Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor para Ti. Deus vem e coloca um espelho na nossa frente. Por que um espelho? Qual é o papel do espelho? Ou a função do espelho? Refletir, não é? O espelho reflete a nossa imagem, reflete a nossa pessoa. Então, quando Deus coloca um espelho na nossa frente, Deus está dizendo assim, certo, você quer melhorar, você quer ser uma pessoa melhor? Comece então olhando para dentro de você. Comece então olhando para as tuas atitudes, para o teu comportamento. Começa por aí. Então essa é a grande dificuldade dessa pergunta, da resposta, é porque Deus vem logo de cara e coloca esse espelho, né, diante de mim, e aí Deus está dizendo assim para mim, eu quero confrontar você. O espelho simboliza confronto. O espelho significa que eu tenho que olhar para mim mesmo e ser sincero, que é muito difícil, a gente acha que não, mas é muito difícil ser sincero com nós mesmos, reconhecendo quem somos de fato e de verdade. Pode até parecer fácil, mas não é. Nós nos enganamos muito, nós mentimos muito para nós mesmos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos. Quantas coisas nós fazemos escondidos, né? Lá no nosso quarto, lá na nossa casa, sem ninguém estar vendo. Nós temos uma grande dificuldade em nos julgar. O apóstolo Paulo, ele diz uma coisa muito interessante, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. 1 Coríntios 11, 31. Se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Paulo tem essa consciência, Paulo sabe que nós temos uma grande dificuldade em nos avaliar de forma sincera, de forma verdadeira. Então, pensando nisso, eu quero falar justamente sobre essa questão que é o pecado, né? E eu quero começar falando dos pequenos pecados, e dizendo que esses pequenos pecados, eles fazem um grande estrago em nossas vidas. E eu quero que você entenda quando eu falo pequenos pecados, eu não estou dizendo que existe diferença de pecado, eu estou dizendo que nós fazemos distinção dos nossos pecados. Eu estou dizendo que nós, por mais que a gente saiba que não existe pecadinho nem pecadão, mas nós fazemos sim a distinção de pecados que nós cometemos. Na nossa cabeça, nós fazemos essa diferença de pecados pequenos e pecados maiores, grandes pecados, pecados cabeludos e pecados que nós julgamos ser simples. Então, quando eu falar de pequenos pecados, eu quero que você entenda o que eu estou dizendo. Que nós, não Deus, nós fazemos essa distinção. Mas nós sabemos que para Deus, pecado é pecado. Mas nós conseguimos fazer essa distinção, né? Então, em cima disso, eu quero dizer que esses pequenos pecados que nós julgamos ser pequenos, mas esses pequenos pecados, eles nos trazem um prejuízo imenso e terrível. E que se não for tratado, se não for resolvido, nos leva à morte. E aí eu quero convidar você a abrir lá em Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Cânticos, capítulo 2, versículo 15. Cânticos 2, 15, diz assim: apanham as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Você vai já entender esse texto.
Nós, geralmente, quando eu falo nós, crentes, né? Nós não caímos nos grandes pecados. Nós caímos nos pequenos pecados. Sempre vou colocar isso aqui para você entender, né, o que eu estou falando aqui. Então, nós não costumamos, ou geralmente nós não caímos naqueles pecados grandes, conhecidos, mas nós temos o costume e geralmente nós caímos, né, nesses pecados que nós julgamos, que nós entendemos que são pequenos. Mas a palavra de Deus diz que, independente do que você faça de errado, independente do teu pecado, todo pecado vai de encontro, né, ao nosso Deus. E esses pecados são como pequenas raposas, que vêm e estragam a uva, segundo o texto. A uva aqui é a nossa vida. Então, no texto diz que as pequenas raposas iam até a plantação de uva, estragavam a plantação e as plantas, e não davam frutos. A mesma coisa são esses pecados que nós julgamos pequenos. Eles vêm, destroem a nossa vida e nos impedem de frutificar. Mas quais são esses pecados que nós julgamos pequenos? Quais são esses pequenos pecados que na nossa mente nós conseguimos fazer essa distinção, né? Que Deus não consegue fazer a distinção, mas nós conseguimos fazer a distinção. Uma lista aqui bem curta, só para a gente entender isso. Vamos lá em Tiago 4,17, se alguém puder nos ajudar com a leitura também, né? Que assim eu evito você de dormir aí na cadeira. Tiago 4,17. Olha o primeiro pecado pequeno que nós julgamos, né, que não traz tanto prejuízo, mas traz sim. Tiago 4,17 diz o quê? Meu irmão, pode ler, por favor? Olha só o que diz o texto. A irmãzinha lá atrás foi mais rápida, meu irmão. No próximo, se eu ler. Saber fazer o bem e não fazê-lo. Deus nos manda repetidamente em vários textos da Bíblia, Gálatas 6,9, Tito 2,14, Mateus 25, né? Deus nos manda repetidamente que devemos fazer o bem a todas as pessoas e em Gálatas 6,9, em especial aos domésticos da fé. E olha como nós pecamos nessa área. Nós não fazemos o bem às pessoas. Se você parar rapidinho, quantas pessoas você deixou de ajudar? Porque até nisso nós fazemos distinção, nós ajudamos mais aquelas pessoas da nossa família, mas nós muitas vezes deixamos de ajudar as pessoas que estão fora do nosso ciclo familiar. E ainda deixamos de ajudar as pessoas, os domésticos da fé, que são aqueles da nossa própria convivência dentro da igreja. Olha como nós pecamos nesse, entre aspas, pequeno pecado. Segundo, Romanos 14, 23, agora o irmão pode ler, por favor. Romanos 14, 23, mais um que nós julgamos pequeno. Romanos 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas de como está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. O pecado de tomar decisões e seguir o nosso próprio caminho sem buscar a vontade de Deus. Isso é pecado. Uma vez que você entregou a sua vida ao Senhor e disse que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, mas você continua tomando as decisões da sua própria vontade, você está pecando. Olha como nós cometemos esse pecado diariamente, constantemente, e não damos importância para ele. Quantas decisões você toma e você não consulta ao Senhor? Quantas decisões na tua vida você toma diariamente e você faz o que você quer, e você não se preocupa em esperar a vontade de Deus? Quantas vezes, quantas decisões? Nós pecamos nisso também, mas nós não ligamos para esse pecado, nós não damos a real importância, porque o que importa é se eu matei alguém, é se eu adulterei, é se eu roubei, né? Ditos pecados maiores na nossa cabeça. Então, Romanos 14 vem e diz que isso também é pecado, você tomar uma decisão seguindo o seu próprio nariz, sem buscar a vontade de Deus. Malaquias 3,8, olha onde nós também pecamos muito, e aqui nós temos várias justificativas para
para continuar pecando nesse texto, né? Ou nesse assunto. Malaquias 3:8, muitos já sabem até de cabeça, né? Alguém achou? Malaquias 3:8. Eu vou ajudar vocês a exercitar aí bem a palavra de Deus, né? Malaquias 3:8. Alguém? Quem achou pode ler, por favor. O pecado de não ser generoso com Deus. Quantas vezes nós pecamos nesse assunto de dinheiro, de oferta, de dízimo, que hoje em dia até para falar é complicado, né? Se tornou um assunto quase proibido dentro das igrejas. Mas é pecado, a Bíblia diz que se eu não retribuir, se eu não ofertar, se eu não dizimar, é o quê? É pecado. Quantas desculpas nós temos para não dizimar, né? Quantas desculpas nós temos para não ofertar? Inúmeras. Sempre tem alguma coisa que nós julgamos ser tão grande ou maior do que o meu ato de ofertar na casa do Senhor, de ofertar na obra do Senhor. Colossenses 3:9, mais um. Michel está mais rápido ali, né? Colossenses 3:9. Olha que pecado pequeno na nossa cabeça, mas que nós cometemos todos os dias. É o pecado da mentira. Não é verdade? E nós pecamos tanto que às vezes nós nem percebemos que estamos pecando nessa área. Nós, na nossa fala, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, no nosso trato com as pessoas, no nosso relacionamento com as pessoas em casa, na faculdade, no trabalho, a mentira sai da nossa boca, e a gente nem percebe às vezes, e quando nós percebemos, nós não nos importamos, porque se eu entendesse que a mentira é um pecado tão grave quanto qualquer outro, na hora que eu mentisse, eu ia correndo, orava e pedia perdão para Deus. Nós fazemos isso? Não fazemos. A gente mente e vai embora e continua a vida. Quantas vezes você parou, porque você mentiu e correu, se ajoelhou e foi pedir perdão para Deus? Não fazemos isso. Percebe como nós fazemos distinção de pecado e pecado? De pecadinho e pecadão? Percebe como nós fazemos essa distinção e nem percebemos isso? Pecamos e nem damos valor para esses pecados, porque nós julgamos que eles são inferiores aos outros, ou que eles não têm importância como os outros. Mas entenda, existem consequências diferentes do pecado, mas todo pecado é igual diante de Deus, apesar de ter consequência diferente, e apesar que todos, no final, têm o mesmo resultado. Qual é? Qual é o resultado final de todo pecado? Independente dele ser pequeno ou não na minha cabeça, segundo a palavra de Deus, morte. São consequências diferentes, mas no final todos levam para o mesmo lugar, que é a morte. Pecado é pecado, e a consequência do pecado, segundo a palavra de Deus, é a morte. Você entende? Como nós, aí você de repente, quando eu comecei a falar, você de repente pode ter pensado que não existe pecadinho, que pecadão, que para você tudo é igual, mas olha como nós fazemos a distinção desses pecados. E João 15:12. Esse aqui é outro triste também, que nós cometemos todos os dias, erramos todos os dias. Dificilmente a gente para também de imediato e ora e já se arrepende. O pecado de não amarmos os nossos irmãos como o Senhor nos ordenou e nos ama. Se você falar que você ama todas as pessoas da mesma forma, você pode ir embora, você está pertinho do céu, não é? Se você falar que você consegue amar todo mundo igual, da mesma forma, né, semelhante a Jesus, pode ir embora, meu irmão. Mas a gente passa aqui, toca em mim para ver se fica unção, né? Para ver se pega também em mim o negócio, porque não é fácil. Mas nós erramos muito nisso. Nós cometemos muito esse pecado aqui constantemente, diariamente.
E muitas vezes nós maltratamos as pessoas com palavras, com ações. O simples fato de não dar atenção para a pessoa, nós já estamos dizendo que nós não amamos aquela pessoa. E isso é um ato de não demonstrar amor. E nós fazemos isso direto, constantemente. Porque alguém nos ofendeu, porque alguém falou mal, porque alguém fez isso com a gente, né? Nós fazemos isso. Se eu fosse continuar aqui a lista, né, desses pecadinhos, que na nossa cabeça nós entendemos, né, que são pecadinhos, então por isso eu não vou me importar com eles, por isso eu não vou correndo, vou me ajoelhar e pedir perdão para Deus, né? Se eu fosse continuar a lista aqui, a gente ia embora. Mas eu quero que você entenda uma coisa, nós precisamos matar essas raposinhas, porque se nós não matarmos essas raposinhas, elas vão destruir a nossa vinha, que é a nossa vida, e isso vai nos tornar crentes, pessoas infrutíferas. E o que a palavra diz sobre aquele galho que não dá fruto? Qual é a consequência? Corte e jogado fora e tacar fogo. Olha que coisa. Se eu não sou frutífero, o que eu estou fazendo no tronco, né? O que eu estou fazendo nessa árvore aqui? Sou cortado fora. Eu preciso ter cuidado com essas raposinhas que diz o texto, porque são essas raposinhas, são esses pecados que você julga, que não tem consequências maiores, que você não precisa correr para Deus e pedir perdão, são eles que vão nos matar. São esses pecados que vão nos destruir, ou estão nos destruindo, na verdade, a gente nem percebe. Então, não acho que matar, roubar, adulterar, são os únicos pecados que nós precisamos chorar diante do Senhor, derramar lágrima, investir tempo de oração, tempo de leitura, tempo de comunhão. Não são só esses, são todos eles. São todos os pecados. E aí, vem o nosso inimigo chamado diabo e enche a nossa cabeça com várias mentiras para desviar você dessa verdade. O diabo, ele é muito astuto no que diz respeito a nos seduzir, nos enganar. Por exemplo, uma das mentiras que o diabo coloca na cabeça das pessoas é que o pecado nos traz realização. De repente, não tanto na nossa, porque nós já entendemos isso, mas é uma das grandes mentiras do diabo na cabeça das pessoas que ainda não aceitaram Jesus, e para que elas continuem pecando, é que o pecado traz realização. O diabo joga essa mentira na cabeça das pessoas, mas não existe, amados, um pecado que não seja influenciado por essa ideia. Todos os pecados são influenciados por essa ideia de que todo pecado traz o quê? Realização, felicidade. E de imediato traz. De início traz sim. Só que você tem que entender, e nós entendemos isso, pelo menos eu espero que você entenda isso, que essa felicidade, ela é o quê? Passageira, transitória, curta, breve. Não é isso? Nós entendemos isso. Mas, e nós entendemos também que, na verdade, na realidade, o pecado é a causa, é a razão de todos os males que existem nesse mundo. Ou não é verdade? O pecado é a razão de tudo que existe de ruim no mundo: morte, doença, desavença, guerra, fome, vício, todo tipo de vícios, famílias desmoronando, ódio, dor, sofrimento, e uma miríade de outros males. Tudo isso você encontra raiz aonde? No pecado. Ou não? O pecado não é a razão, não é a causa de todos esses males que existem no mundo? Então, como é que eu posso dizer, acreditar que o pecado me traz realização, que o pecado me traz felicidade? É mentira do diabo. E é essa mentira que estava na nossa cabeça antes de aceitar Jesus. E é essa mentira que está na cabeça das pessoas. Vamos ler Apocalipse 21, 2, 4, por favor. Não havia, amados, nenhuma dessas coisas antes que o pecado viesse a existir no mundo. Antes do pecado, nada disso existia. E quando Deus transformar a terra e o céu em um novo céu, uma nova terra, também não vão haver essas coisas. Como diz Apocalipse 21, 2. Quem encontrar pode ler, por favor. Até o versículo 4, pastor.
pecado contradiz diretamente o propósito para o qual nós fomos criados por Deus. O pecado é o contrário disso, porque Deus nos criou para sermos felizes. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas, que você seja feliz. Mas o pecado entrou no mundo e destruiu isso, e mudou isso, e deturpou isso. Então o pecado não pode ser a razão da minha felicidade, ao contrário. É o fato de eu não pecar mais, de eu largar a mão dessas coisas, é que vai me trazer a felicidade. E a palavra de Deus diz em Salmo 16:11, que a alegria e a satisfação vem somente em quem? No Senhor Jesus. Salmo 16:11, diz que se você realmente quiser ser feliz, realmente quiser ser uma pessoa realizada e plena, você só vai encontrar essa plenitude, essa alegria verdadeira, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não tem outra forma, não tem outra maneira de você encontrar essa felicidade plena e real, senão no Senhor Jesus. Uma outra mentira que o diabo coloca na cabeça das pessoas é que o pecado é facilmente derrotado. Impressionante como as pessoas acreditam, né, e vão nessa onda. Mas é uma mentira do diabo, é uma forma de minar a mente das pessoas, que o pecado é facilmente derrotado. Uma das coisas em que o diabo ele quer que você acredite, ou que nós acreditemos, né, a fim da nossa, é para que essa vigilância que a gente tem contra o pecado, ela diminua. Se eu acreditar que o pecado ele pode ser facilmente derrotado, o que vai acontecer com a minha vigilância? Eu vou baixar a guarda. É fácil vencer isso. Isso aqui eu posso vencer qualquer hora. Então você baixa a guarda. E quando você baixa a guarda, o pecado que você julgou ou acreditou que era fácil de ser derrotado, ele vai crescer para cima de você. E aí sim você não vai ter mais como vencer esse pecado. E aí você vai ver que era realmente mentira, e você vai querer se livrar do pecado, e você não vai conseguir mais, como diz Tiago 1,14,15. Tiago 1,14,15 fala sobre isso, que o pecado ele cresce dentro da gente de uma forma, e quando você perceber, quando você tentar lutar para sair, o que vai acontecer? Não dá mais tempo, e aí vem a morte. João 8,34, por favor. A palavra de Deus nos alerta e diz que o pecado é um inimigo muito perigoso. É tão perigoso que ele nos escraviza. O pecado é tão poderoso que ele faz de você um escravo. É só para você entender e ver que o pecado não pode ser derrotado facilmente. Pelo contrário, é um grande inimigo. Ele é tão poderoso que transforma você em um escravo. Embora nascido de novo, mesmo tendo aceitado Jesus, mas a depravação é tão grande dentro de nós, é tão forte dentro de nós, e que nós não temos condições, nós não temos poder, nós não temos autoridade, nós não temos recurso de sozinhos vencer o pecado. Não temos condições, porque é muito forte, ao contrário daquilo que o diabo diz. 2 Timóteo 2,3, perdão, 1 Coríntios 9. Paulo, entendendo isso, né, Paulo disse que eles murravam o seu próprio corpo e mantinha sob controle, a fim de não ceder ao pecado. Paulo tinha um entendimento muito forte sobre isso. Então, em 1 Coríntios 9, 24, por favor. Pode ir lá, pode ir embora, até o 27, meu irmão.
Paulo, em outro texto, ele compara a vida cristã como uma batalha, 2 Timóteo 2,3. Ele diz que a vida cristã é uma guerra, que eu preciso o tempo todo estar em vigilância, o tempo todo estar munido de ferramentas, munido da palavra de Deus, munido da oração, munido de tudo aquilo que possa me cercar, que vem do Senhor, para poder vencer essa batalha. Um escritor chamado John Way, ele deu o seguinte conselho em relação a isso: mate o pecado, ou o pecado vai matar você. E é muito forte a frase, e é verdade. Mate o pecado, ou o pecado vai matar você. Uma outra mentira que o diabo usa muito: você pode lidar com o pecado sem recorrer a Cristo. É uma das mentiras do diabo para que a pessoa continue em pecado. Você pode lidar com o pecado sem precisar se converter, sem precisar ser crente, sem precisar aceitar Jesus, sem precisar ir para a igreja. Você pode vencer o pecado sozinho. Essa é uma das mentiras. 2 Coríntios 5,17. Se alguém puder abrir, por favor. O perigo dessa mentira é que ela leva, sabe o quê? À frustração e ao desespero. Porque a pessoa ela vai tentar vencer o pecado. Mas o que vai acontecer? Ela vai se frustrar. Não vai? Não vai conseguir. Então ela vai se frustrar, ela vai entrar em desespero, porque ela vai ver que ela não consegue vencer o pecado. Então o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se entregar. Eu não posso vencer mesmo, não tem como eu resistir. Então ela vai se entrega de vez ao pecado, por conta dessa mentira que é colocado na cabeça, que diz que ela pode se livrar ou, sair fora do pecado sem precisar recorrer a Cristo. Mas aí isso leva à frustração, isso leva ao desespero, e esse desespero leva a pessoa a se entregar, a parar de lutar e se entregar de uma vez ao pecado. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, embora? Pode ir. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, pois Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Pode ir, até o versículo 21. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-nos, pois da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia exorta as pessoas a primeiro abraçarem a Cristo e só depois buscarem a santidade. Você entende isso? Primeiro eu tenho que buscar o Senhor Jesus. E quando eu fizer isso, e aí eu vou buscar então a santidade. Eu não tenho como fazer o contrário, eu não tenho como buscar a santidade sem primeiro me agarrar a Cristo. Eu não tenho como vencer o pecado sem primeiro me estar agarrado ao Senhor Jesus. Esse texto nos chama a atenção para isso. Primeiro eu devo buscar o Senhor Jesus, e aí sim eu vou ter força para vencer todas as outras coisas e continuar minha caminhada, ou começar minha caminhada com Jesus. Ninguém é capaz de vencer o pecado separado de Cristo e do Espírito Santo, segundo o texto de Romanos 8,13. Ninguém é capaz de vencer o pecado longe do Senhor Jesus e da ação do Espírito Santo através da sua vida. Não consegue. Mas uma outra mentira que o diabo também coloca: é impossível atingir os padrões de Deus. É uma tendência humana, nós culparmos sempre a alguém, ou alguma coisa, ou alguma circunstância, daquilo que nós erramos. Quando nós falhamos, nós nunca somos os primeiros a nos culpar. Nós sempre culpamos alguém ou alguma coisa. Eu estava lá, foi fulano, não sei o quê. Dificilmente de cara a gente olha e diz: não, foi eu que quis esse pecado mesmo. Foi eu que realmente pequei. É uma tendência nossa. Nós queremos pensar dessa forma, uma maneira de amenizar a nossa dor, de amenizar a nossa culpa. Mas quando eu peco, só tem um culpado. Quem é? Eu mesmo. Deus não é culpado, meu pai não é culpado, a sociedade não é culpada, o meio que eu estou não é culpado, a política não é culpada, ninguém é culpado. Quando eu peco, só tem um culpado, que sou eu mesmo. Só eu sou culpado do meu pecado. E aí vem o diabo e diz que, olha,
você peca. Sabe por quê? Porque é impossível atingir o padrão que Deus estabeleceu para vocês. Porque Ele é santo. E aí, com essa ideia na cabeça, a gente faz o quê? A gente se entrega. Então eu jamais vou alcançar esse padrão, então eu vou continuar pecando. Mas aí nós esquecemos uma coisa. Beleza, de uma certa forma, tem um padrão de Deus que a gente não vai alcançar nunca, né? Deus é Deus, acabou. Mas, com relação ao pecado, a palavra de Deus diz o quê? Lá em 1 Coríntios 10, 13, e não existe pecado que nós não possamos o quê? Vencer. Não é isso? Não existe pecado que não possamos vencer e nem tentação que não possamos resistir pela graça do Senhor Jesus. Então, Deus estabeleceu um padrão para nós, sim, mas é um padrão que eu posso alcançar. É um padrão, sim, que está ao meu alcance, à minha altura. E Ele disse isso aqui, olha, nada do que vocês estão passando é tão forte que vocês não possam vencer, pela graça, por minha misericórdia. Então, apesar de Deus ter um padrão que eu nunca vou alcançar, de fato isso é verdade, mas o padrão que Deus estabeleceu para mim, em termos de santidade, de vida cristã, de pureza, eu posso alcançar sim, porque Ele mesmo disse isso. O que você está passando aí, você pode achar gigantesco, você pode achar que você não tem força, mas tem sim. Está faltando alguma coisa então para você vencer, mas que você tem condições de vencer, você tem. Porque Deus jamais iria colocar algo sobre nossas costas, jamais iria colocar algo sobre nós que eu não tivesse condições de vencer. Aí sim seria injustiça, não seria? Aí seria algo desproporcional, injusto. Mas como o nosso Deus é um Deus justo, tudo que Ele permitiu, tudo que está à nossa frente, tudo que nós somos tentados em todas as áreas, eu tenho força de vencer. Então essa desculpa não cola. Essa justificativa não cola para a gente, né? E muito menos para Deus, claro. Uma outra mentira interessante do diabo na nossa mente, né? Você não precisa tratar com o pecado imediatamente. Olha que coisa. O diabo vem e diz, você pecou, está certo, mas não precisa mexer com isso agora não, deixa aí, depois você trata disso. Depois você vai e resolve essa questão. Olha que mentira. Você já passou por isso? Né? Às vezes a gente faz uma coisa e a gente deixa para lá, a gente pensa, não, depois eu resolvo isso, depois eu vou lá e peço perdão para a pessoa, depois, nós já passamos por isso. Isso é um engano que o diabo coloca em nossa mente, que eu pequei, que fato eu pequei, mas que eu posso deixar para tratar essa questão depois. E nós somos feras nisso, né? Nós somos especialistas em deixar para lá, em resolver as coisas só depois. Mas sabe qual é a dificuldade disso? Em deixar para lá ou resolver só depois? É que, a partir do momento que você peca, ou quando você peca, imediatamente vem o quê? Consequência. Você já começa a sofrer a consequência do teu pecado, isso é imediato. A consequência não vai esperar 2, 3 dias, 1 mês, 1 ano para vir até você. Quando você peca, imediatamente você já começa a sofrer as consequências do teu pecado. Então, se a consequência é imediata, por que o tratamento eu vou deixar para depois? Então, se eu pequei, e se eu pecar, eu devo imediatamente buscar logo a cura, buscar logo o trato de Deus, buscar logo a solução, procurar logo resolver isso. Eu não posso deixar isso para depois, porque se eu deixar para depois, sabe o que vai acontecer? Vai se enraizar em mim, vai crescer dentro de mim, ou pior, aí vem o pior, vai se esconder dentro de mim, e eu não vou conseguir nem perceber mais que está dentro de mim. Por quê? Porque eu não tratei, porque eu não fui buscar logo a cura, ou resolver. Então ele se esconde, de uma forma que você às vezes nem percebe que está lá, mas está lá. E aí são aqueles pecados que muitas vezes a gente, dia de ser, a gente fala aqui, né? São aqueles pecados ocultos, são esses, que você cometeu o pecado, você errou, e ao invés de tratar de imediato, você guardou, deixou lá. E aí ele se esconde, se perde no tempo, se perde na memória, mas estão lá. Então, eu preciso ter cuidado com esses pecados que eu cometo logo, e tratar logo, para não deixar criar raiz, não deixar crescer, ou não se esconder dentro de mim.
e eu esquecê-lo, porque a gente esquece nossos pecados, ou não esquece? A gente esquece coisas que nós fazemos, ainda mais depois daquilo que eu falei, né? Aqueles pecados que nós julgamos pequenos, esse mesmo é que a gente esquece e vai deixando lá, mas é pecado, estão lá, e como aquelas raposas, pequenininhas, no meio de uma vinha gigante, que ninguém vê as raposas na vinha, né? Na plantação, mas elas estão lá, comendo as plantas, roendo os galhos, destruindo as flores, e quando você abrir os olhos, a plantação toda está destruída. Por quê? Porque tinham raposinhas escondidas lá comendo, que eu preciso entrar e caçar essas raposinhas, e destruir essas raposinhas, antes que elas destruam toda a plantação. Você entende como é perigoso guardar pecado e não tratar logo? Você pecou, busca logo o Senhor, busca logo o perdão, busca logo o arrependimento, busca logo a cura para isso, não deixa passar um segundo sequer. Mentiu, na hora você já busca Deus e pede perdão, se arrepende. Falou mal do irmão, teve um pensamento impuro com alguém, na hora você já busca Deus. Senhor, eu pequei, pai, a irmãzinha ali passou, eu desejei e tal, pum, pum, se arrepende logo. Você entende? É assim que eu devo tratar esses pecados. Mas tem uma outra mentira do diabo. Eu posso pecar sem sofrer consequências. E tem muita gente aí pensando dessa forma. Aí vem o diabo e diz, sabe o quê? Não existe inferno. Então, se não existe inferno, eu posso pecar à vontade, que eu não vou ter consequência, né, de morte, não vou ter consequência de inferno, eu vou morrer, não vou para o inferno, porque o inferno não existe. Então, tem muita gente indo nessa mentira do diabo, achando que eu posso pecar, porque eu não vou sofrer consequência nenhuma. Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, que existe sim consequência para todos os nossos atos. Existe consequência para as minhas decisões, quanto mais para pecado. Não é? Cada decisão que você toma não tem uma consequência? Se tem uma consequência para a decisão que você toma, seja ela qual for, quanto mais para os pecados que nós cometemos. Está lá em Êxodo 34, versículo 7. Deus, ele testificou de que ninguém iria se livrar da culpa. Todos nós iremos iremos parar na frente dele um dia, e ali Deus vai tratar com todos nós. E diz que tudo que estava em oculto, escondido, né, debaixo do pano, debaixo do tapete, vai ser o quê? Revelado. Eu até já falei isso aqui uma vez, eu tenho tanto medo desse negócio aí, né? Eu tenho medo desse trem, é sério, eu confesso isso. Tenho medo desse trem, porque meu Deus, a pessoa, estou lá, rapaz de Deus vai olhar para mim assim, e vai saber tudo que eu fiz, eu vou saber que ele sabe, né, do que eu fiz. Onde é que eu vou meter minha cara lá em cima, né, diante dele? Onde é que eu vou me esconder? Porque a gente sabe que a gente fez muita coisa errada, a gente faz muita bobagem, né? E aí está lá, você diante de Deus, e Deus te olha, Deus não vai falar nadinha, igual Jesus para Pedro. Jesus não falou nadinha para Pedro, só olhou. O que foi que aconteceu com Pedro? O homem desabou em choro, porque ele sabia que Jesus sabia. Vai ser assim comigo também, não tem um plano de correr, né? Eu vou olhar para Deus, Ele vai olhar para mim, e eu vou meter a cara não sei aonde, porque é muita mazela, é muita coisa feia, né? Mas tudo vai ficar para todo mundo ver. Tem um folhetozinho, eu até já preguei aqui para adolescentes esse folheto. Essa foi a sua vida. Foi um folhetozinho antigo. E lá tem um cara lá vivendo a vida, tal, e roubando, e matando, adulterando, curtindo a vida, né? Porque na cabeça dele não tem consequência. Mas ele morre. E quando ele morre, ele é levado para uma sala. E nessa sala tem um painel gigante. E nesse painel começa a passar a vida dele desde quando ele nasceu. E ele vai lá olhando, aí aparece ele olhando para a mulher que passa na rua, aí aparece ele roubando, e aí vai passando um filme, ele vai murchando, até ele estar estarrado no chão lá, se acabando de chorar. E o nome do folheto é Essa Foi a Sua Vida. Vai ser mais ou menos assim, né, o negócio. Vai ser complicado esse dia aí, mas vamos embora. Uma outra mentira do diabo em relação ao pecado, né, para nos enganar, para você continuar pecando. Deus não vai me julgar porque todo mundo faz a mesma coisa. Tem gente que pensa assim, todo mundo faz isso, então Deus não vai julgar, porque todo mundo faz. Tem até uma história imaginária, né, que diz que uma pessoa chegou diante de Deus, né, e foi se desculpar diante do Senhor,
argumentando justamente isso. Deus, eu vivi num mundo onde todo mundo fazia a mesma coisa, por isso que eu fiz. Estava todo mundo fazendo, e aí sabe qual foi a resposta de Deus para esse cidadão? Bem, se você pecou, né, com a maioria, então você vai com a maioria para o inferno. Já que você quer seguir a maioria, então vai com eles também, vai todo mundo para o inferno. Uma historinha, né, de ficção, mas que, de certa forma, é a realidade. E aí vem uma outra mentira em cima dessa. Deus não vai me julgar porque eu não sou tão mal quanto os outros. Ou nós damos a desculpa de nos incluir, ou seja, eu pequei porque todo mundo pecou, ou nós damos a desculpa da exclusão. Não, Senhor, eu fiz coisa, mas comparado com fulano, nem se compara. Fulano matou, roubou, eu não fiz, nem se compara a minha vida com a dele. A gente faz o contrário, então, a gente se exclui, né? Ou a gente se inclui com o povão, com todo mundo, ou a gente se exclui, mas aí essa ideia aqui é uma ideia de fariseu, né? Fariseu é que pensava dessa forma, então ele se excluía, e dizendo que o que ele fez, aí vem aquela questão do pecadinho, pecadão, então essa pessoa, ela disse, não, mas o que eu fiz é tão pequeno diante do que o irmãozinho fez, Deus, e aí a gente vai pecando, cometendo esses pequenos delitos aí, achando que Deus não vai nos julgar, né? Ou não seremos tratados também dessa forma. E eu quero convidar você a ler 1 Pedro 1,16, só porque você parou de ler aí, de repente, para você não ficar dormindo, vamos lá, todo mundo, 1 Pedro 1,16. Mas nós temos que entender que nós não podemos deixar de levar em conta que Deus não só estabeleceu um padrão, como Ele é o padrão. Entenda isso. Deus, além de estabelecer um padrão moral, Ele é o padrão. 1 Pedro 1,16 diz o quê? Olha o padrão de Deus, é isso aí, ó. E além de ser o padrão de Deus, Ele é o próprio padrão, porque Ele diz que sede santos como eu sou santo. Esse é o padrão que Deus estabeleceu para nós, santidade. Esse é o padrão. Você quer ser igual a Deus? Busque a santidade. Foi isso que Deus deixou na sua palavra, foi isso que Ele determinou para todos nós. Santidade. E aí a última mentira que eu quero colocar aqui. Deus, Ele vai perdoar você. Por isso, continue pecando. Não tem essa ideia? Se Deus vai me perdoar, então eu vou cair de boca nesse negócio. Eu vou continuar pecando. E lá no finalzinho eu me arrependo. Lá no finalzinho da história eu peço perdão para Deus, porque Ele vai me perdoar. Olha como o diabo coloca essas coisas na cabeça da gente. Isso é uma verdade mentirosa do diabo, sabe? Que Deus ama você demais, então você pode pecar, porque no final Ele vai perdoar você. Interessante que lá em Romanos, capítulo 3, versículo 8, Paulo fala de alguns homens que se infiltraram na igreja, se misturaram com o povo de Deus e começaram a pregar essa mentira para aqueles crentes lá da igreja primitiva, dizendo isso, Deus nos ama de tal forma, que mesmo que você esteja pecando ou continue pecando, Deus vai perdoar você na última hora. Olha que mentira satânica essa. Isso começou de lá da igreja primitiva, já tinha homens lá e Paulo alerta a igreja de Romanos sobre essas pessoas, cuidado com esses homens que estão aí, pregando essa mentira, dizendo que Deus vai perdoar vocês, mesmo sem arrependimento. Olha como essa mentira é antiga, e está lá. Mas o que diz Romanos 6,12? Perdão, Romanos 6, 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então Paulo vem e fala sobre isso, a questão da graça, né? Olha, não é porque existe a graça agora que você vai continuar pecando e fazendo o que você quer. Não. Pelo contrário, se você aceitou Jesus, se você reconhece Cristo como Senhor e Salvador, você não vai mais ter prazer no pecado.
Aí eu digo para você uma coisa, se você tem prazer no pecado, então alguma coisa está errada na tua decisão, então você não aceitou Jesus. Porque se eu aceitei Jesus de fato, de verdade, eu não tenho prazer em pecar, eu vou fugir do pecado. Por mais que eu peque, mas eu não terei mais prazer nisso. Não é mais algo prazeroso, aquilo não vai mais trazer mais satisfação para a minha vida. Pelo contrário, vai me trazer um monte de sentimentos ruins, pesados. E aí Paulo diz, cuidado, não é para abusar da graça. A graça veio para nos tirar do pecado, mas não para você abusar da graça. Não é porque você agora tem essa porta aberta que você vai fazer o que você quer e esperar que no último dia Deus perdoe você. Sem arrependimento, sem confissão, sem vida, complicado isso. Mentira do diabo. E aí eu quero encerrar dizendo que, uma última mentira, Deus nunca vai perdoar você, por isso vá em frente e peque. É o contrário. Cara, Deus nunca vai perdoar você. O que tu fez, meu irmão, não tem perdão. Então, já que não tem perdão para ti, cai de boca. Ao contrário, Já está perdido mesmo, Quantas vezes a gente ouve isso aí por aí, não é? Ah, rapaz, para mim não tem mais jeito. Já estou mesmo, perdão, na merda, Então eu vou continuar aqui dentro e vou me acabar. Não é assim, olha que pensamento. Isso é uma ideia do diabo que coloca na cabeça da pessoa que ela não tem mais jeito. A pessoa olha para ela e vê tanta coisa ruim, tanta coisa errada, que ela não consegue acreditar que Deus é amor. Ela não consegue acreditar que o amor de Deus é maior do que os pecados que Ele tem. Ela não consegue acreditar que o amor que Deus tem por ela é maior do que o erro que ela cometeu. E aí o que ela faz, por não acreditar nesse amor, se afunda no pecado. E morre, vai embora. Tudo por causa de uma mentira do diabo. Você percebeu quantas mentiras o diabo coloca na mente das pessoas? Tudo para que a pessoa continue fazendo o quê? Pecando. Porque o diabo sabe que a consequência do pecado é o quê? É a morte. E o diabo veio para fazer 3 coisas na nossa vida. Quais são elas? Esse é o objetivo primordial. O diabo acorda, se é que ele dorme, acorda e dorme pensando nisso, Como falam os meninos, Ou melhor dizendo, o diabo nem dorme, Tudo que ele pensa na vida é só essas 3 coisas. Eu quero roubar, matar e destruir a vida de Evanilson. Só isso. A pessoa quer ter alguém 24 horas te rondando, só pensando na tua destruição, é dose. A gente não aguenta um negócio desse. É por isso que Jesus veio. É por isso que existe a graça, a misericórdia, os anjos, a oração, a palavra, o jejum, porque senão não dá para aguentar. E eu quero convidar você a ler o último texto, Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Escutem esse texto. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por quem? Por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova. Deus demonstra, Deus revela, Deus expressa, Deus deixa claro que Ele nos ama. É isso que o texto está dizendo. Ele prova, Ele demonstra, Ele revela, Ele expressa, Ele deixa claro que Ele nos ama. Porque Cristo morreu por nós ainda sendo pecadores. Você pode interpretar a cruz do Calvário como você quiser. Existem várias interpretações, sem nenhum problema em relação a isso. Mas você não pode deixar de fora o fato de que a morte de Jesus na cruz tem a ver com o nosso pecado. A morte de Jesus na cruz tem a ver com o nosso pecado. Isso é um fato, isso é uma realidade. Está relacionado com o fato de sermos pecadores. A morte de Jesus na cruz tem a ver com o fato de você ser pecador, com o fato de eu ser pecador, com o fato de existir o pecado no mundo. A cruz de Cristo está relacionado justamente a isso. E o que é pecado? Se você for perguntar para uma criança da EBD, aquela que estuda a Bíblia,
e perguntar para ela o que é pecado, ela vai dizer que pecado é aquilo que Papai do Céu não gosta. Mais ou menos essa é uma resposta de uma criança que estuda a Bíblia, né? É aquilo que Papai do Céu não gosta. Pecado é fazer o que Deus não quer. Pecado é fazer coisas erradas e deixar de fazer coisas certas. Na linguagem de João, pecado significa o quê? Transgressão da lei. Na linguagem e na interpretação de João, né? Pecado é transgressão da lei. Pecado tem a ver com o nosso comportamento moral. E mais, pecado tem a ver com as nossas motivações, que para mim é o mais sério. Pecado tem a ver com as nossas motivações, porque eu não preciso pecar de fato para dizer que eu pequei. Basta eu pensar, basta eu passar por minha mente a intenção do pecado e eu já pequei. Para você ver como o pecado é poderoso e como o pecado é um inimigo terrível, né? Pecado tem a ver não só com o nosso comportamento moral, mas com as nossas motivações. E aí você vê Paulo explica isso com muita clareza, lá em Romanos 7. Você lembra de Romanos 7? Alguém lembra aí? Vamos lá em Romanos 7, lê só o primeiro versículo para você entender da fala de Paulo. Quando ele diz, ele fala do seu dilema, né? Paulo coloca ali o seu dilema, na sua consciência, o dilema do seu interior. E ele diz o seguinte: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse faço. Então, ele está nos chamando para essa primeira e a mais elementar definição do pecado. É deixar de fazer o bem que devemos fazer e fazer o mal que nós não deveríamos fazer. Essa é a definição de Paulo em relação ao seu dilema. Esse é o dilema de Paulo. Essa é a luta interior de Paulo. Porque ele quer fazer o que é certo, ele quer fazer o bem, mas ele não consegue. E ele não quer fazer o mal, ele não quer pecar, mas ele faz, mas ele peca. Na verdade, ele está assumindo que há alguma coisa dentro dele. Paulo está assumindo que existe alguma coisa que arrasta ele para fazer a coisa errada. Paulo está assumindo, está dizendo que tem alguma coisa que impede ele de fazer a vontade de Deus, que sabota, a melhor palavra é essa. E Paulo está assumindo que existe alguma coisa que sabota a vontade dele de fazer o certo e sabota a força dele de evitar de fazer o mal. Essa é a ideia de Paulo. E esse alguma coisa dentro de mim, segundo Paulo, né? O apóstolo Paulo disse que é um poder. Paulo chama isso de poder, para você entender como é forte dentro dele essa vontade de pecar, essa vontade de fazer a coisa errada. Paulo chama isso de poder. E esse poder, nós sabemos que é o pecado. Paulo chama de poder, mas de fato, né, na verdade, ele está dizendo que é o pecado. Ele diz: se eu não faço o bem que quero e faço o mal que eu não quero, então eu não sou eu que faço ou deixo de fazer, mas é o pecado que habita em mim. E é verdade isso. Quando você aceitou Jesus, eu acho que todo mundo sente a mesma coisa, né, ou vive a mesma coisa. Uma vez que eu sou servo do Senhor, e quando eu estou lá no pecado, eu estou vendo que é errado, e eu não quero fazer, e eu estou naquela luta, mas eu vou lá e faço, e dá uma raiva tão grande, porque eu poderia ter resistido mais, eu poderia ter evitado, mas eu faço. Não acontece isso contigo? Acontece comigo. Eu estou lá e a luta é gigantesca, é um negócio sobrenatural dentro da gente, realmente um poder, uma coisa gigante que empurra você quer voltar e o bicho está empurrando você para lá, para você fazer o mal, e eu quero ir para fazer o bem e a força é oposta, né? E me puxa, e eu não consigo vencer, eu não consigo resistir, mesmo sendo uma nova criatura, eu vou lá e peco. Não sei se é assim contigo, mas comigo é assim. É a mesma luta de Paulo, é a minha luta, e eu creio que é a luta de todos nós.
É um poder gigantesco, uma força imensa dentro da gente que nos leva a fazer o que é errado e nos impede de fazer o que é certo. É uma guerra diária, uma guerra constante. E aí Paulo vai e faz essa distinção. Então, uma coisa é o conceito de pecado como coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Mas outra, mais profunda, é esse poder que atua, que habita em nós. Ou seja, tem a ver com a nossa condição humana. Fechando todo o entendimento de Paulo. Tem a ver com a nossa condição humana. Qual é a nossa condição humana? Queda, pecadores, falhos. Paulo não diz que Deus prova o seu amor para conosco. Tenta só o texto, ó. Paulo não diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós quando cometíamos pecado. Ele diz que Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, quando éramos ainda o quê? Pecadores. Olha que ideia, que interpretação, sabe, profunda de Paulo. Isso fala da nossa condição, da nossa insuficiência. Eu quero que você esqueça tudo que eu falei, se for o caso, mas grave isso. A nossa insuficiência de fazer o bem, insuficiência para resistir ao mal. A nossa condição humana é de insuficiência. Para mim, a palavra melhor para fechar isso. Insuficiência. E eu vou resumir isso aqui para você entender melhor e dar um exemplo bem claro. Pecados, no plural, é o que você faz ou deixa de fazer. Pecado, no singular, é essa condição humana, como disse Davi lá no Salmo 51. Eis que em iniquidade fui o quê? Formado, e em pecado me concebeu quem? A minha mãe. É o pecado que habita em mim. É esse poder terrível que me faz um ser insuficiente. E aí, mas graças a Deus tem uma boa notícia, né? Que Cristo morreu por nós na cruz. E o texto termina dizendo isso, né? E revelando isso, que Cristo morreu por nós na cruz, que Cristo nos visitou em nossa condição de insuficiência. Olha que coisa maravilhosa, apesar de tudo isso, apesar dessa realidade, mas Deus, Ele me visitou. Deus me visitou e olhou para mim e disse: Evanilson, eu sei que você não consegue fazer o bem que eu quero. Eu sei que você faz o mal que você não quer. Eu sei de tudo isso. Mas eu quero que você olhe para a cruz onde o meu filho foi morto. Porque a morte do meu filho foi suficiente para você também. Foi completa, é para você também. Eu quero que você morra com ele na cruz. Deus vem, nos visita e nos diz justamente isso. Eu amo você. E aí eu encerro com João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas a vida eterna. Glória a Deus. Então, amados, todos nós temos essa natureza de pecadores. Quero convidar você a ficar em pé. Nós entendemos que nós temos essa natureza de insuficiência no sentido de não resistir ao mal e não conseguir fazer o bem, mas pela graça, pela misericórdia do nosso Deus, Ele enviou o seu Filho. Jesus morreu na cruz por mim e por você, me dando essa condição agora de santo. Ele morreu em meu lugar, Ele me substituiu. E por isso eu posso dizer que eu consigo sim alcançar o padrão que Deus estabeleceu para mim, que é um padrão de santidade. Que eu consigo sim, né, apesar dessa luta interior que a gente tem, mas não é impossível de vencer. Porque o próprio Deus disse para nós que nós temos condições de resistir e de vencer todos os pecados, todas as tentações que o mundo coloca diante de nós. Que a carne nos leva, que o diabo prepara para nós. Então nós temos esses três inimigos, que é a luta diária, o mundo, a carne e o diabo.
mas nós temos um maior do que todos eles juntos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus, nós buscamos Tua face nessa noite. E nós queremos Te dizer que nós entendemos quem somos. Porque o Senhor revelou isso a nós através da Tua palavra. Nós não temos crise existencial, nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos porque nós estamos aqui. Nós sabemos da nossa condição de pecador, de pecadores. Nós temos consciência, nós temos o entendimento que o pecado entrou no mundo e destruiu todo um projeto perfeito que o Senhor tinha para cada um de nós. Projeto de felicidade, um projeto de uma vida plena. Mas nós entendemos também que Teu Filho Jesus veio e restaurou esse propósito, e restaurou essa ideia. E hoje, nós podemos dizer que nós temos uma vida plena diante de Ti. Nós podemos dizer que o reino, que os céus desceram até nós. Nós podemos dizer que nós temos um relacionamento contigo, que apesar dos erros e dos pecados, mas o Senhor quer manter relacionamento com cada um de nós. Nós podemos dizer e crer que Teu Filho Jesus veio a esse mundo e pagou o preço por cada um de nós. E nós cremos também, através da Tua palavra, que não existe pecado, que não existe tentação, que nós não possamos vencer na graça, no amor e na misericórdia do Teu Filho Jesus. Então essa oração dessa noite é a oração de gratidão. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso, por essa consciência, por essa realidade, por esse fato, mas também pela esperança, também pela salvação, também por essa promessa de que um dia tudo será restaurado, tudo será transformado. E nós vamos continuar o teu propósito, o Teu plano, no céu, contigo, vivendo e desfrutando, Senhor, da vida ao Teu lado, da vida na eternidade. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e a comunhão do Seu Santo Espírito estejam sobre todos nós e sobre todo o Seu povo espalhado sobre a face da terra. Amém? Tenham todos uma boa noite. E até...